Olá, muito boa tarde aos ouvintes da Radioativa 87.9 FM, aos nossos ouvintes da Radioativa 87.9 FM, mais um programa direto ao ponto, nosso terceiro programa, comigo, Lucas Júnior, e com meu grande e ilustre amigo, Vitor Pérez. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos amigos ouvintes da Radioativa FM 87.9. Vamos começar hoje um programa repleto de notícias e com uma entrevista muito especial hoje, com professoras de renome na nossa cidade. Com certeza. Para não perdermos tempo e para mantermos o nosso bom costume de informar a nossa cidade, de plano nós já vamos trazer as notícias que mais trouxeram relevância em âmbito nacional, estadual e municipal. Em primeiro plano, nós temos aí a notícia de que o presidente Lula ele admitiu indicar o seu advogado particular, Cristiano Zanin Martins, para o cargo de ministro do STF. O que você tem a declarar sobre isso, Vitor? Você viu isso? Olha, do ponto de vista jurídico, eu entendo que a nomeação cabe ao presidente da República. Os requisitos o doutor Zanin preenche. Agora, a questão está na mão do Senado Federal. Cabe ao Senado da República decidir se vai ou não acatar essa indicação do presidente. O que a gente sabe é que, por vezes, e todas as vezes nessa história republicana recente, que a gente viu um indicado ao Supremo ser sabatinado no Senado, ele não vai lá para ser sabatinado, ele vai lá para ser homenageado, para ter o ego afagado, e só para confirmar como se fosse um cartório, só carimbando o que o presidente da República mandou. Então, assim, do ponto de vista técnico, talvez ele seja tecnicamente capaz de ser ministro, afinal de contas é advogado. Agora, do ponto de vista moral, talvez não seja uma das decisões mais republicanas que possa se tomar, né? Uma vez que ele é advogado do presidente da República, não se afastou da defesa do presidente, atua até hoje. Com a nomeação tão próxima, acredito que deve faltar menos de 2 meses para que a nomeação ocorra. Então, é mais uma questão moral, né? Vitor, não bastasse isso, talvez os nossos internautas não saibam, mas ele é o advogado que assiste o nosso presidente, inclusive nas investigações da operação, a famigerada Operação Lava Jato. O que pode ensejar ali, talvez uma suspeição, sim, ou ali um impedimento mesmo dele julgar o nosso presidente, caso ele venha ser novamente ali. E talvez até, porque os autos da Lava Jato ainda tramitam. Então pode ser que num sorteio eletrônico o gabinete dele tenha que julgar algo relacionado aos autos da Lava Jato. E por óbvio seria ali impedido, né? Na verdade, seria aí uma questão de suspeição ele não ia poder julgar o nosso do possível magistrado. Mas a questão está nas mãos do Senado da República. Nunca vi o Senado negar uma indicação da Presidência da República. Inclusive o presidente. Mas tem uma oposição grande, né? Talvez não seja tão fácil. Davi Alcolumbre, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele declarou que não tem nenhuma resistência ao Cristiano Zanin, o candidato a ministro do STF. Para quem não entende o que é a importância de ministro do STF, é bom a gente deixar claro para os nossos ouvintes que é a nossa Corte Superior. É a cara da justiça para o mundo. É ali aquela corte, ali, aquele tribunal que representa o mundo, o Brasil diante do mundo. É o órgão de cúpula do judiciário, então. Ali a carreira fim, né, do judiciário ali. É um ministro o que eles têm que se cuidar também é para que essa indicação não torne-se um impasse no Senado, porque eu não sei se ele vai entrar na vaga do Lewandowski ou da Rosa Weber. Em uma das duas, mas se isso se acabar travando no Senado, pode levar o Supremo ao impasse, ficando só com 10 ministros, porque o ministro fez 70 anos, ele aposenta automaticamente, não fica mais um dia. E isso teria o risco de você ter ali um impasse de apenas 10 ministros atuando na corte. Temos aí um risco, na verdade, né? Não bastasse isso, nós temos ali que deixar claro também para os nossos ouvintes que uma sabatina no Senado, ela pode ser aí confundida com homenagem, mas o caráter dessa sabatina é julgar o conhecimento jurídico desse candidato ao a título de fato histórico, quando
a ministra Ellen Grace foi indicada para o Supremo, os senadores disseram, não estamos aqui hoje para sabatinar a senhora, estamos aqui para homenageá-la. Então, existem coisas que precisam ser revistas, né, na atual conjuntura da República. Pois bem, em continuação nós temos aí outra notícia também que tomou conta aí no noticiário tocantinense, né? Por compra de votos, a 29ª Zona Eleitoral determina a cassação do prefeito vice-vereador de Luzinópolis, do prefeito João Português, José Marcos, o vice, do vereador Carlos Alberto. É como diz Cazuza, não é verdade, Vitor? Que o mundo é um museu de novidade. Talvez seja ali uma coisa que a gente está vendo agora, mas não é nada de novo embaixo do sol, não é verdade? Cassação ali... Aqui no Tocantins sempre acontece, né? Sempre tem cassação de prefeito, de governador, de deputado. Já virou tradição. O nosso TRE é bem atuante. Muito atuante. Então ainda há a possibilidade de recorrer, né, dessa sentença. Sim, pro TSE. Pro TSE. E os advogados, a defesa ali dos 3 políticos, disseram em nota que eles vão ingressar ali, vão ingressar com esse recurso. Por hora, não obtive conhecimento ainda se ingressaram ou não com o recurso. Não tomei conhecimento disso, mas eles disseram que iriam ingressar com o recurso. E a compra de votos, ela ficou meio que provada por meio de uma investigação com áudios disponibilizados no processo que mostrava ali oferta de dinheiro, emprego, gasolina, peça de carro. É o interior. É o interior. Inclusive, aquela famosa caixa de cerveja. Vamos para a próxima. Temos aí uma terceira notícia que tomou aí conhecimento em âmbito tanto nacional quanto estadual, inclusive nos municípios, porque fere diretamente aí direitos de diversos trabalhadores brasileiros, que com direito suspenso pela Justiça Federal, professores de Guaraí cobram respeito à lei do piso. Meu amigo, estive passando ontem, acredito que foi ontem, né, o movimento que os professores fizeram na Bernardo Sayão. Me deparei, eu até fiz uma publicação no meu Facebook, né, me deparei com uma bela manifestação de indignação, né, de uma classe que vê os seus direitos sendo tolhidos de várias formas. O principal deles que é um piso salarial digno, que já está garantido pela União. Não é favor para ninguém. Não é favor para ninguém, né? Trabalhando para receber dinheiro. E eu me junto a essa indignação, às vezes, porque Guaraí é capa nos sites de notícias do Estado, com manchetes como Educação Municipal de Guaraí volta para o top 10 no ranking do IDEB. Excelente. Então, são professores excelentes que estão dando seu sangue, seu suor para trabalhar no serviço público e tem que ter os seus direitos respeitados, né? É um direito basilar. O piso salarial é garantido na Constituição e você vê que o governo federal vem garantindo. E não só o município de Guaraí, mas do Estado, outros estados, outras prefeituras não vêm, né, respeitando isso. É muito complicado. A insatisfação toma de conta dos nossos corações, na verdade, Vitor. Essa indignação, na verdade. Em plano, nós já temos aqui a honra de receber as nossas convidadas de hoje, professoras de carreira, que estão aqui nos homenageando com a presença e dividindo com a gente a inteligência que mora dentro do Guaraí e que muitas pessoas às vezes perdem em conhecer as pessoas que moram no Guaraí, porque aqui no Guaraí tem muita gente inteligente. Verdade. E aqui na minha frente eu vejo a professora Selma, uma professora de carreira formada pela Unitins, formada em letras, atua na educação desde antes de formar, formou e de pronto passou no concurso da área. E atuou e atua como professora de português desde o ano de 2003. Vitor, eu nasci em 2000. Eu não sabia nem andar direito, a professora já estava ensinando português e redação. Boa tarde, professora Selma. Boa tarde, Lucas Júnior. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Nós também estamos aqui hoje a presença ilustre da nossa convidada, a professora Merinalva Barnabé,
que foi diretora de unidade escolar por muito tempo, né? Foi presidente do Guaraí Prev, que é o Instituto de Previdência dos servidores públicos municipais de Guaraí, e hoje é técnica pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e membro da comissão que debate o PCCR em Guaraí. Boa tarde, professora. Boa tarde, rapazes. Muito obrigada aqui pela oportunidade, pelo convite, viu? Estou muito satisfeita em estar aqui junto com a Selma, tá, Selma? Há tempos que a gente não se vê, né? É, muito bom. E antes da gente começar o nosso bate-papo, acabou de chegar aqui pra gente um negocinho especial ali. Meu amigo. Pra gente servir para as nossas convidadas também. E pra gente também, né? Porque o apresentador também tem que... Nossos parceiros do Chiquinho Sorvetes mandaram aqui, ó. Rapaz, sorvetinho pra gente. Você que tá aí querendo matar o calor, passe lá no Chiquinho Sorvetes aí na Avenida Bernardo Saião, que o negócio lá tá bombando, viu, pessoal? E aí, o que vocês estão achando, professoras? Vocês já experimentaram aí? Gente, eu achei assim uma maravilha ter o Chiquinho Sorvetes aqui na nossa cidade, viu? Porque a gente só tinha acesso quando ia a Palmas, né? E eu não saía de lá sem tomar o meu sorvete. Mas tá uma delícia, como sempre. Muito obrigada. É um programa sério desse, debater sobre algo importantíssimo que é a educação. E ser recebida com sorvete do Chiquinho, tá louco, menino. É nota 10. É isso aí. Valeu, pessoal do Chiquinho Sorvetes, pelo sorvetinho que vocês mandaram aqui pra gente. Vamos manter a parceria aí para os próximos programas, viu? Tô aqui já degustando o meu sorvete aqui. Professora Selma. Eu queria um paninho, então guardanapo aí não? Professora Selma. Mesmo. Sim. De pronto, a gente pensa em intercalar aqui uma conversa, considerando que ambas são experientes e já passaram aqui pela educação do município. Então a gente já quer tomar ensejo nessa última notícia, certo, quanto ao piso salarial do professor, que não é um favor que o Estado fornece para ninguém, porque as pessoas estão trabalhando para receber esse salário. É um direito nosso. Professora Berinal, qual sua posição diante dessa suspensão do piso salarial para os professores do município de Guaraí? Olha, no caso, essa suspensão, o fato que da suspensão do piso não é só para o município de Guaraí, né? Foi suspendido, eu não me lembro o nome do juiz, né? Mas está judicializado para vários municípios, acho que uns 50 municípios, se eu não me engano, viu? A gente estava na luta, nós estamos na luta pelo reconhecimento desse direito do piso salarial, que a gente não entende exatamente qual a falta de entendimento que a CMN, né, e a ATM tem em relação a isso daí, em relação a esse assunto, porque é algo que está tão claro, né, nas nossas leis, mas realmente existe uma falta de entendimento, o nome é esse, né, dessas duas entidades em relação a isso aí, e são essas duas entidades que orientam os municípios, né? E em nome de todos os municípios, a ATM entrou, né, judicializando e paralisando as negociações. Aí a gente faz um paralelo, veja bem. O estado de São Paulo, vamos fazer um paralelo sobre locais, regiões que atenderam, né, ao piso. O estado de São Paulo, o departamento jurídico do estado de São Paulo diz que o pagamento do piso é o correto. O estado de São Paulo vai pagar o piso porque é o correto, é um entendimento lá do departamento jurídico do estado de São Paulo. Já o departamento jurídico da CMN e da ATM, aqui do estado de Tocantins, diz que não é correto, não é o certo, diz que está tendo divergências, né? E então, como se está judicializado, agora é uma situação de embate jurídico, né? Geralmente são os sindicatos que entram, né? Os sindicatos professores que entram
quando tem um problema desse, e estamos esperando aí a movimentação do sindicato para debater, rebater essa judicialização aí da ATM. Mas quanto à questão Guaraí, eu vi que hoje parece que teve até uma reunião na Câmara, algo assim, já tem alguma posição do município, da Câmara? Não, o município aqui, ele está, em relação ao piso, ele está orientado pela ATM, pelas orientações da ATM e da CME. Então, como o piso está judicializado, a reunião de hoje não foi a respeito do piso, né? Quando eu participei da reunião com todos os vereadores foram muito receptivos, né? Foi antes da sessão, nos atenderam, a nós, comissão, como sempre nos atenderam muito bem, mas não, a pauta de hoje não foi exatamente sobre, falamos sobre, mas assim, como o piso está judicializado, não tem muito, né? A gente discorreu a respeito da injustiça, né, da coisa, mas o tema em relação a isso do município foi em relação à tabela financeira, né? Mas não foi o piso. E com relação ao PCCR, como que está essa situação? O PCCR está há 2 anos, né, sendo tratado em tratativas entre a comissão e a gestão, né? Temos feito diversas reuniões, a comissão tem trabalhado arduamente para reconstruir, né, o texto em si, não só a parte financeira, porque a lei do PCCR, ela vai além, né, do financeiro, né? Então tem pontos, tem os artigos que tratam da vida do professor, da vida da educação municipal, e que foram tratados, reorganizados, modernizados, né? Então, essa parte textual, né, ela está pronta, né? E agora tem um pequeno entrave, que é a parte financeira, né? Porque o PCCR, ele não trata só dos professores, são dos profissionais da educação. Ótimo. E dentro do PCCR tem o magistério, né, os professores, tem os agentes de transporte escolar, tem a secretária escolar, tem servidores do administrativo, viu? Existe uma gama de 7 funções ali dentro, que são profissionais, e cada um deles tem a sua tabela específica, né? Tabela financeira específica para o cargo. E daí a gente tem que tratar com idoneidade, né? Com tudo no mesmo paralelo, todos com a mesma importância, todos esses profissionais da educação. Tá? Certo. Excelente, professora. Quanto ao que está sendo reivindicado, de fato, qual é a distância que existe aí do salário do professor do guaraiense atualmente para o que está sendo ali querido? Olha, desde 2016 até 2016, bom, deixa eu fazer uma parte aqui, anterior. Assim que o Padre Milton entrou como prefeito, ele logo falou para a gente, né, que era para a gente se organizar, né, nos deu algumas dicas, né, ele foi professor de muitos de nós, né, na faculdade, então ele deu algumas dicas, e no primeiro PCCR de 2010, né, a gente organizou o piso de acordo com o piso nacional, né? E assim tem vindo até 2016. A partir de 2017, o piso ficou paralisado. Não foi dado mais o piso salarial profissional. 2016. Então o professor guaraiense recebe um salário de 2016. Não. Basicamente isso. Houve alguma correção? Não. Existem correções anuais. Sim. Né? Que a gente chama a data base. De 2016. Isso. Existe essas correções anuais em cima do salário que ficou estabilizado lá em 2017. 2017. Daí tem a data base no mês de maio, né? Para todos os profissionais, né, de todos os setores do município, né, inclusive os professores. E a partir desse ano, dessa época de 2017,
A gente está tendo só essas correções e o piso em si, ele tem sido ignorado, né? Pela gestão, e a gente não tem conseguido estabilizar o que é o de direito, o que é o piso nacional. Tá? As gestões têm deixado para outra gestão. Tem sido. Tem empurrado com a barriga. Tem empurrado com a barriga. A frase certa é essa, né? Mas a gente vai estar nessa luta aí agora com a gestão da Fátima. Estamos travando sempre reuniões e debates com o secretariado. E as negociações, elas são assim, né? A comissão PCCR não é uma comissão que tem a atribuição de ficar lutando, brigando, incentivando greve, né? Esse não é o nosso papel da comissão do PCCR, que é formada por profissionais da educação, tá? Então, a partir daí, a gente vai... É um processo moroso, né? Não pensei que fosse tanto, né? Faz 2 anos que a gente está nesse embate, mas assim, a gente está chegando, eu acho que a gente está chegando num final que eu acho que vai ser, espero que seja positivo para os professores, viu? E a senhora, então a senhora acredita que a gestão consiga resolver antes de uma possível greve? Eu gostaria muito. Os professores estão muito impacientes, né? Porque já teve um acordo que foi... Já teve um acordo ao final do ano, em novembro, dezembro, o Sintete, ele também tomou frente, o Sintete toma frente, né? Quem representa o Sintete aqui no município é a professora Yolanda, e o Sintete tem tomado frente também. Ele participa da comissão PCCR, mas o Sintete é uma entidade própria que também toma suas decisões em relação a isso aí. E uma das decisões do Sintete para com a gestão foi um acordo que foi um acordo que virou projeto de lei, virou lei, né? Uma lei complementar, né? Onde foi colocado onde teve alguns acordos que a gente cedeu de um lado, o município cedeu do outro, né, para que a gente pudesse chegar num consenso, né? Mas nesse acordo, nas nossas conversas, nas palavras verbais, a gestão tinha afirmado que a partir do ano de 2023 o piso salarial seria respeitado, logo em seguida do acordo, né? Seria para fevereiro, né? Foi uma promessa, né? Foi o que foi verbalizado nas reuniões. Vamos fazer esse acordo que vai suprir então os meses plano de execução novembro. Do início para o fevereiro desse ano. Tinha um plano de execução para fevereiro? Não tinha um plano escrito, não tinha. Uma promessa verbal. Mas tinha uma promessa verbal que não só verbal. Essas reuniões, elas são relatadas em ata, né? Sim. E estava na ata de que o piso salarial profissional dos professores seria respeitado a partir de que finalizasse o acordo, né? A partir de fevereiro, portanto. Mas aí não foi feito assim, né? Inclusive, isso fez com que os professores, os professores que têm a tarefa mais árdua, que é os professores que estão em regência de sala de aula, né? Que não tem trabalho na educação mais pesado do que estar em regência de sala de aula, que tem seus lados positivos, é claro, né? Mas é um serviço muito pesado, né? Muito cansativo, né? É um sacerdócio, é uma missão. Então, isso acaba minando a confiança dos professores na gestão, né? Nós que estamos na comissão, a gente vai conversando, vai falando com os professores, né? Para ter um pouquinho de paciência aqui, um pouquinho ali. A gente está conversando com os vereadores, coisa que aconteceu hoje, né? Mas acaba que a paciência vai sendo corroída, né? Mas nós estamos nas expectativas aí dessas próximas reuniões, né? Com a ajuda da Comissão de Educação da Câmara,
né? Nós temos uma reunião amanhã, inclusive. Quem que está sendo o atual presidente da Comissão de Educação na Câmara? Gente, fazem parte a Rita, a vereadora Rita, o vereador Miqueias e o Geladinha, se eu não me engano é ele. Mas eu acho que é o Miqueias. O presidente, né? Presidente. Eu não tenho certeza, eu nunca perguntei, assim, sempre tratei eles, as reuniões são sempre com todo mundo junto, eu nunca perguntei quem é o presidente especificamente. Há pouco nós conversamos com o secretário da administração, e ele conversou com a gente, tem tido uma dificuldade ali, o município, para manejar esse orçamento, para poder ali alcançar todas essa multitarefa que existe ali no Executivo do Guaraí. Que é piso de saúde, piso de educação. Sim, o argumento do secretário Riavan, que é uma pessoa com quem a gente tem falado bastante ultimamente, né? Ele é uma pessoa muito diplomática para a gente falar, né? A gente consegue debater com ele, né? Ele consegue nos atender, né? Eu tenho mais segurança, né, de falar com o secretário Riavan, né? Ele sempre tem nos atendido, a doutora Marcela também, que é advogada. Então, o argumento da gestão, esse é um dos pontos fortes do argumento da gestão, né? Sobre o fato da gestão ter de olhar todas as carreiras, né? Essa mudança, ela não é vista com bons olhos, nem por nós educadores, nem pelas famílias, muito menos pelos alunos. É uma mudança muito grande que a educação está sofrendo. A carga horária, ela sofreu uma alteração. Quando se olha para o todo, a gente acha que houve uma melhora, porque antes nós tínhamos 800 horas aula para cumprir ao ano. Agora aumentaram 200. Mas essas 200, elas serão cumpridas online. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui, a nossa clientela, os nossos alunos, eles não têm essa disponibilidade de cumprir com essas 200 horas extras. Seria interessante que nós continuássemos com a mesma carga horária de matemática, com a mesma carga horária de português, geografia, história e a minha tão amada redação que foi retirada. Então, aumentou essas horas para ela ficar online, mas retirou da carga horária dos alunos uma aula de história, uma aula de geografia, uma aula de português, uma aula de matemática, uma aula de redação. Eu vejo como um prejuízo irreparável para a comunidade escolar. Com certeza. Mas, professora, me deixou muito curioso essa questão da redação. Qual o argumento utilizado para se retirar as aulas de redação de dentro do currículo? Ótima pergunta, Vitor. O que nos é colocado como argumento é o seguinte: como foi retirada e o novo ensino médio ele foi implantado as eletivas e as trilhas da aprendizagem. O que nos é alegado é que nas trilhas e nas eletivas o aluno ele vai ser protagonista e ele vai estudar na redação. Aí eu digo para vocês aqui, e digo para todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, isso não condiz com a realidade. O que acontece? Eu ministro redação já há 3 anos. Desde que eu passei para a escola militar, eu tive o prazer de trabalhar com essa matéria. Ele é um trabalho árduo, ele é um trabalho longo e ele tem que ser um trabalho semanal. E ele tem que ser um trabalho que você cobra do aluno. Você precisa cobrar nota do aluno, senão ele não faz as redações, ele não te entrega os trabalhos. Aí eu quero deixar claro para vocês que as eletivas e as trilhas, ela não é atribuído nota. Aí eu pergunto, os alunos farão? E não é direcionado da maneira que a redação é cobrada no Enem. Como é que eu te cobro de uma maneira, mas não te ofereço? Como que eu cobro algo de você, um exame nacional, um exame sério, não é? Um exame respeitado que nós temos dentro do Brasil. Como é que eu cobro de você um resultado, mas eu não te ofereço maneiras para que você consiga um bom resultado? E nos meus 2 últimos anos de trabalho, graças a Deus, a equipe escolar do CMTO 8, nós conseguimos, assim, toda a equipe junta, nós conseguimos um resultado muito bom. Nos 2 anos
ano de 2021 e 2022, nós tivemos 5 alunos 900 mais, 920, 940, 960. Ano passado nós tivemos 8 alunos acima de 800, mas esse é um trabalho diário, é um trabalho assim contínuo. Como é que se retira isso? Eu pergunto para vocês, que melhora é essa? O que nós podemos esperar disso? A gente se encontra diante aí de uma contradição do sistema, na verdade. Exatamente, Lucas Júnior. Eu me sinto muito aflita. Esse novo ensino médio é daquela lei do governo Michel Temer, né? Isso. Então, ele está sendo implementado só agora. Agora, ano passado que ele foi implementado. A turma da primeira série do ano passado, que esse ano já está cursando a segunda série, está já inserido nesse ensino. A terceira série, que está concluindo, eles não eram para ter sido inserido no novo ensino médio e foram. Veio de Palmas, veio um documento que todos os alunos do ensino médio precisariam estar inseridos. E a nossa angústia é a seguinte: como que um aluno da terceira série, que ainda vai fazer o Enem, do mesmo modelo que era cobrado antes do ensino médio, receber esse novo nome, né, o novo ensino médio, ele não foi reformulado ainda o Enem. Eu pergunto a vocês, como é que esse aluno sem preparação vai enfrentar de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, os seus concorrentes que estão estudando redação todas as semanas, que estão tendo mais aulas de história, mais aulas de geografia, mais aulas de matemática? Eu pergunto para vocês, como é que os nossos alunos da rede pública vão conseguir enfrentar essa luta? E essa alteração, ela só vale para a rede pública, né? Não, para a rede privada também. Mas a rede privada, ela consegue, como ela tem um regimento diferenciado, ela é autônoma, ela consegue manter a aula de redação. Ela consegue manter... E outra coisa também, Vitor, a rede privada, ela consegue levar os alunos no contraturno na sua escola para poder suprir aquele horário. É o que o novo ensino médio diz que vai fazer com essas 200 horas que os alunos estudarão online, mas que a gente sabe que, na verdade, não funciona. Essa questão do novo ensino médio já era aquele método que vinha sendo aplicado no Kervina Torres, né? Isso, é o aluno protagonista, é o protagonismo, é o que eles querem. Eles querem trazer o projeto de vida, que é uma matéria excepcional. Eu ministrei projeto de vida... Pode pegar mais certo o microfone, por favor. Eu ministrei projeto de vida por 2 anos, é uma matéria muito boa. O que acontece é o seguinte, eles estão retirando da grade outras matérias muito importantes, aumentando a quantidade de projeto de vida. No projeto de vida, o aluno vai ter uma noção do que ele quer ser profissionalmente, é uma matéria interessante. Se continuasse com o projeto de vida, mas não retirasse da carga horária outras matérias tão importantes, não geraria tanta angústia na educação, nos educadores, né, nos pais, nos próprios alunos. Os meus alunos do ensino médio estão assim desorientados. Quais as matérias, professora, que foram excluídas aí dessa grade? Na verdade, a redação foi extinguida. Extinguiu, né? A redação. Isso, mas eles dizem que não, Lucas Júnior. A cúpula, né, eles dizem que não foi extinguido. Mas eu volto a bater na mesma tecla com vocês. Como é que eu vou querer resultado de um aluno se eu não cobro nota? Se eu não faço prova daquela matéria? Dele, né? Se eu não exijo dele? O adolescente, ele não tem maturidade para estudar se ele não é cobrado o resultado, gente. O ser humano não está pronto para isso. Nós não temos que ter um retorno? Nós não trabalhamos e não é atrás do nosso salário? O aluno estuda e faz as atividades esperando a nota. Não tem nota, não se atribui nota. Então, na minha concepção, não vai haver aprendizagem como deveria ter. Professora Berinal, a senhora que tem uma vasta experiência aí também como dirigente educacional em vários cargos, como que a senhora vê essa situação, mesmo que no estado, né, a senhora está no município que não tem o ensino médio, mas como que a senhora vê essa situação da retirada das matérias? Não, eu estava, ao me encontrar com a Selma, falei, vou aprender um pouco sobre o problema que está ocorrendo com esse novo ensino médio, que eu não estava muito por dentro, mas fiquei chocada com essa situação da redação, que eu não sabia. É muito triste. Redação, ela é fundamental. Além das outras disciplinas que foram lesadas, história, né? Geografia, matemática. O fato de não haver a obrigatoriedade naquele retorno do aluno em relação à redação e ser cobrado isso lá
na frente, no Enem, isso aí é uma coisa absurda, né? É uma cobrança absurda de algo que o Estado não está oferecendo. Está amputando do aluno a habilidade de escrever, justamente, de aprender a escrever. Uma assim das minhas, assim, uma das coisas que mais me motivou, sempre me motivou a trabalhar a redação, porque eu tenho uma paixão por redação. Eu sou literalmente apaixonada por redação. Eu acho que quando o aluno consegue escrever, quando o aluno consegue passar para o papel os seus argumentos, o seu ponto de vista, ele se torna um cidadão consciente, ele se torna um cidadão com os olhos mais abertos. E quando eu comecei a trabalhar com essa disciplina, o que sempre me motivou foi tentar tirar esse abismo entre os meus alunos da escola pública e os alunos da escola privada. Eu sempre quis oferecer para os meus alunos da escola pública aquilo que os alunos da escola privada têm. Um professor de qualidade, umas aulas de qualidade e para que eles consigam um resultado de qualidade no Enem. E foi isso que a escola tinha conseguido alcançar esses últimos anos. E de repente, quando se começa o ano letivo, que vai distribuir a carga horária, cadê a redação? Pensa numa infeliz notícia que toda a escola recebeu. Gente, foi uma tristeza geral na minha escola. Meus coordenadores, a direção da escola, os professores, todos entristecidos, os alunos boquiabertos, sem acreditar. Como assim, professora? Como assim nós não teremos mais redação? Como nós competiremos lá no Enem? Sabe, você se sente impotente diante de uma situação dessa. Selma, a gente vê, não é a primeira vez que a gente vê essas decisões de gabinete. Exatamente, Merinalva. De uma cabeça oca lá em Brasília, que fica enfiada dentro de não sei o quê. Provavelmente alguém que nunca pisou numa sala de aula. O ministro da Educação nesse mandato era o Mendonça Filho. Eu acho que ele não é professor, eu acredito que provavelmente não seja. Não. Se eu não me engano, ele era somente político de carreira. Ah, que maravilha. É assim, um técnico lá, né? Oferece para ele, mostra para ele aquele projeto, fala os benefícios, né? A pessoa não entende e aprova, né? Então, assim, são decisões de gabinete que afetam a vida de quem está aqui na ponta, né? E essa daí afetou o país inteiro, as escolas dos 5.000 e tantos municípios. E né? Aproveitando que Merinalva está falando a respeito do que afetou, a população não está quieta. A população das nossas 3 maiores cidades do país, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, os pais, os alunos e os professores estão indo às ruas, manifestando, mostrando que não estão satisfeitos com o novo ensino médio. Quem aí acessa sempre as redes, né? Vocês têm acompanhado aí. Então há sim uma insatisfação geral. Na nossa escola, assim que começou o ano letivo, a coordenação, a direção fez uma reunião com os alunos do ensino médio, repassou para eles como que é a estrutura nova, para os alunos da 3ª série, não é? Porque para eles é novidade. E foi repassado como que ia acontecer as trilhas, como que ia acontecer as eletivas. Houve uma insatisfação geral. Alunos que estavam motivados, alunos que assim, você olhava, os olhos brilhavam com aquela expectativa de chegar ao terceirão e de fazer um ano bom de estudo, de se preparar para competir, não é, ali de igualdade com outras escolas. Os alunos baixaram a cabeça, os alunos estão entristecidos com isso. Então, assim, é importante que a população saiba o que está acontecendo. É importante que quem está lá fora saiba do que está acontecendo. As famílias precisam se mobilizar, nós, educadores, precisamos nos mobilizar, os alunos precisam se mobilizar. Mas eu acho que já está havendo essa mobilização para além de manifestações de alunos, né, Selma? Eu já vi, precisamos disso, já vi que estão exigindo, algumas entidades estão exigindo do novo ministro da Educação, né? Uma reforma nessa reforma aí que foi feita, né? Uma reforma geral, né? Porque é o necessário, né? Aquele enlatado americano que eles trouxeram, né? Tudo que fica bonito nos Estados Unidos, lá fora, na Europa, fica muito bonito trazer para o Brasil e fingir que vai dar certo. Essa nova roupa aqui para o Brasil, ela não veste bem. Nossa realidade, ela não comunica nossa estrutura escolar, não é? Eles pregam assim que os alunos serão protagonistas.
As escolas dos Estados Unidos, o aluno passa o dia na escola. Vai 8 e sai 3 horas da tarde, né? 3, 4 horas da tarde. Física. Tudo. Totalmente. Professora, Sim. Uma dúvida que nós temos aqui é que se nessa transição aí houve a capacitação dos professores para essa nova organização curricular? Não, senhor. Então eles só implementaram o sistema sem fazer um sistema de transição. E tanto eu posso comprovar isso para você, aqui na minha resposta, que não houve, que quando as eletivas chegaram à escola e que a escola teve que fazer uma total mudança, uma total transformação na hora de colocar cada profissional na sua área, os nossos superiores perceberam que não daria certo com aquela eletiva, trocaram as trilhas, aliás, as eletivas não, as trilhas da aprendizagem. E essas trilhas, elas ocupam uma carga horária muito grande. A maioria dos 2 últimos horários, de segunda a sexta-feira, é ocupada com trilha. O que é trilha? A trilha, na verdade, a trilha ela é interessante se ela fosse feita num contraturno. Se os alunos tivessem a sua carga horária normal, pela manhã, por exemplo, e à tarde ele fosse para a escola para ter a trilha, seria muito interessante. Por exemplo, tem trilha de educação financeira. Excelente! Mas a trilha de educação financeira, ela não poderia tirar uma aula de história, nem uma aula de geografia, nenhuma de português, nenhuma de matemática, nenhuma de redação. Né, professora? Exatamente. O que adianta... Ela tinha de vir para somar. Para somar. Vou usar um ditado popular. O que adianta eu vestir um santo e desvestir outro? Exatamente. Não resolve. Eu ia dizer até que era bem parecido com a coisa que tinha quando eu fiz o ensino médio, que chamava ProMI. Que a gente tinha um horário de aula normal. Certo. No começo a gente ficava depois das 11h30 até 1 da tarde, depois mudaram para de tarde. Aí a gente ia à tarde. Isso. Quem queria, não. Aí tinha aula, tipo, iniciação científica, matemática, outra língua, tinha aula de inglês normal e no outro turno tinha outra língua, se não me engano era espanhol. Então, assim, tinha outras aulas que você poderia assistir à tarde, certo, na época que eu fiz o ensino médio, mas era em outro período. Eu até pensei que fosse mais ou menos isso, mas não. Se fosse nesse modelo, nesse molde, seria interessante, porque o que acontece? Tem trilhas que é de literatura, tem trilhas voltadas para música, tem trilhas voltadas para o podcast. O professor Mário, mesmo da nossa escola, é um dos professores de uma dessas trilhas. E essa semana mesmo ele trabalhou podcast com os alunos. Então, assim, é muito interessante. Eu não vejo com maus olhos as trilhas, eu não vejo com maus olhos as eletivas. A minha preocupação é a seguinte: elas só não podem ocupar o lugar de outras aulas tão importantes. O que deve ser propiciado ao aluno é ele frequentar a escola no contraturno, para que ele sim se torne um aluno protagonista, para que ele tenha acesso a essas informações. E, senhores, um dos grandes objetivos desse novo ensino médio é tornar a educação do ensino médio tecnicista. É meio que uma volta ao túnel do tempo. A gente sabe que a escola tecnicista, ela tem 2 lados. Ela é boa para remediar, porque ela forma um profissional mais rápido, ela insere um profissional mais rápido no campo de trabalho, mas ela cobra caro por isso. O que ela cobra desse profissional? Esse profissional ele não vai ter o mesmo salário que um profissional de ensino superior, não é verdade? Esse aluno que conclui o ensino médio profissionalizante, ele vai querer ser inserido logo no âmbito para trabalhar e ele vai deixar, ele não vai conseguir conciliar, dificilmente ele vai conseguir conciliar o trabalho e fazer uma faculdade. Se ele conseguisse, seria maravilhoso. Se ele conseguisse fazer as 2 coisas, seria perfeito. Mas está provado, né, tem várias pesquisas, que o aluno concluiu o ensino médio e ele entrou na área, né, entrou para trabalhar, ele dificilmente insere no ensino superior. Assim, com a sua experiência em sala de aula, com a sua experiência humana sobre formação de pessoas, que com certeza eu acredito que você já formou diversas pessoas aqui no Guaraí. Graças a Deus, Lucas. Assim, diante da realidade mesmo, as pessoas formam no ensino médio. Qual é o próximo passo? É uma faculdade?
as pessoas, elas vê que a maioria, elas rumam ali para uma faculdade? A maioria não, meu filho. Mesmo com mesmo ainda com o ensino médio do outro modelo, o tradicional, vamos chamar já assim. Já não tinha acesso à faculdade facilmente? Não era. Nós tínhamos que fazer, eu sempre fiz um trabalho, eu sempre vesti a camisa de influenciar os meus alunos a arrumarem um trabalho, não é? Assim que concluíssem o ensino médio, porque assim, como há muitos anos, desde 2013 eu estou na escola pública, então assim, a gente sabe que a vida financeira desses alunos nem sempre ela é privilegiada. Então, uma grande parte deles necessitam de um trabalho mesmo, até para poder arcar com as despesas da faculdade. Então, assim, eu sempre tentei incentivá-los a estudar, sempre mostrei a importância de se crescer profissionalmente, sempre mostrei o lado de o quanto um profissional que tem nível superior tem a possibilidade de alcançar, né, um status melhor, já falando financeiramente, mas já era difícil, Lucas Júnior. Professor, uma realidade que eu tive acesso na minha curta biografia é porque eu tive acesso tanto à educação privada quanto à educação pública. Certo. E uma coisa que eu percebi, professor, é que na educação privada, quando a gente estava no ensino médio, os professores falavam o seguinte: estudem para serem advogados de sucesso, para serem médicos de sucesso, engenheiros de sucesso. E eram profissões que comunicavam ali uma carreira superior. Quando eu transitei para educação pública, o que eu escutava dos professores, a realidade era totalmente distinta. Estudem para serem secretários de sucesso, para serem funcionários de sucesso. Existia ali uma mentalidade dentro da sala de aula que já não dava ali aquela luz para o aluno de uma faculdade, de uma conquista, uma ambição, uma coisa melhor, porque a realidade geralmente ela não propicia muitas vezes para o aluno da rede pública uma faculdade. Mas existe um círculo pérfido, um círculo maldoso na educação, porque a educação ela forma. Quem consegue fazer o currículo da educação e jogar de cima para baixo, ela forma aquela geração de pessoas, viu? Esse círculo pérfido da qual a gente estava saindo no ensino médio, e pelo jeito estão querendo voltar de novo, isso aí ele é gestado dentro do Congresso. São lobbies de pessoas poderosas, né, da área da educação, que ficam lá manipulando a seu bel prazer o que eles querem para a educação do país, né? Então, se na educação particular que existe um lobby poderosíssimo dentro do Congresso, e nós que estamos na educação pública, mexemos com livro didático, né? E a gente tem sempre essas notícias, né, desses lobbies dentro do Congresso. Esse aí, eles conseguem organizar a educação de forma, né, através do currículo, né? Então, existe assim um círculo vicioso, né, que se faz, que teve uma quebra onde se formava pessoas nas escolas particulares para serem médicos, para serem advogados, para serem engenheiros. E a manada de pessoas que estão nos ensinos médios das escolas públicas para serem os técnicos, para terem subempregos, sim, né, aceitáveis por essa que são necessários, subemprego, que são necessários, mas não se educa essas pessoas para serem estarem no topo da carreira, né? Professora, então, e meninos, assim, chamo de meninos porque, não é, há tão pouco tempo fui professora do Vitor, né, no Raimundo Alencar, né, Vitor? Trabalhei com você 8º e 9º ano, sempre foi um aluno assim destaque. Né? Lucas Júnior nunca alguns dos cabelos brancos. Vitor era um aluno comunicativo, Vitor era um aluno que gostava de debates, Vitor era um aluno assim que, se o professor não fosse preparado para a sala de aula, ele passava apuro com o Vitor. Ele, um aluno de 8º e 9º ano, ele, né? Então, assim, o que eu vejo dessa conversa toda nossa, e assim, o que a professora Merinalva acabou de dizer, é o seguinte: é que é muito mais cômodo, é muito mais satisfatório para a nossa cúpula, né, para os nossos governantes, formar
uma massa gigantesca de pessoas em curso profissionalizante. Ele vai ter mão de obra farta e barata. Exatamente. Mas com relação, tem uma frase até que é o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que fala que o Brasil hoje tem um dos maiores conglomerados de educação privada do mundo. E ao que interessa esse lobby das instituições privadas de que se tenha mais ensino técnico, qual seria o interesse deles? De que só realmente aqueles alunos pagantes entrassem no ensino superior? Porque o que a gente viu nos governos passados foi o inchaço dos cursos superiores. Via FIES, via ProUni. Né? E aí formou grandes conglomerados de educação privada. No caso, a gente tem em Guaraí. A FAG cresceu. Exponencialmente durante esse tempo. E seria então o lobby desses segmentos da educação privada que estaria atuando? É esse o entendimento? O entendimento é esse. Existe um lobby poderoso, né, no Congresso, tanto lobistas quanto os representantes que representam os deputados, senadores, que lutam pela causa desses grandes conglomerados de educação. Não tenho dúvida disso. A ideia de se manter, de se fazer com a educação pública, pessoal, massa de subempregados, e que esses não dão conta de acessar as universidades federais, que são mais exigentes, eles vão para as universidades privadas. Viu? Isso até força o governo a aumentar vagas. Excelente. Vagas de bolsa, que aí o governo vai ter que pagar. Com certeza. Não se pode comparar pessoas que estão nas universidades, que tem 2, 3 anos, né? Teve essa explosão de universidades que cresceram aí nesses últimos 10 anos, com a educação de uma universidade federal ou universidade, mesmo que seja estadual, mas uma universidade de renome, como tem muitas, né? No Nordeste, antigas, com 100, 150 anos, 50 anos, que estão no mercado. Mas existem essas universidades que estão aí 5 anos, todo dia nasce uma. Teve até, eu vi uma entrevista sobre... Eu não sei sobre qual gestão no Ministério da Educação, mas teve de se cortar um pouco, porque é pedir demais para nascer, né, de reconhecimento de novas universidades, que a coisa está assim, descontrolada. Professora, então, a senhora acredita, professora Selma, que esse novo ensino médio ele reforça essa cultura de profissionalizantes e de subemprego? Sim, Lucas. De cursos profissionalizantes? Sim, eu acredito que um dos objetivos, isso é uma visão minha, né, de professora, de já mais de 25 anos de sala de aula. Eu estou desde 1993 atuando, então assim, eu consigo visualizar dessa maneira. E assim, é preocupante, porque nós de escola pública, né, Merinalva, um dos nossos grandes desafios, dentre tantos desafios, um deles era influenciar e incentivar os nossos alunos a cursar um ensino superior. Justamente. E agora isso está ficando distante deles. Isso está distante. Então, por isso gera tanta angústia na gente. É saber que aqueles alunos, né, aquela turma de alunos que a gente conheceu ali, uma grande porcentagem, eles vão sair dali para subempregos, né? Isso. Trabalhar de chapa, trabalhar em caixa de supermercado, né? E todos os outros empregos, né? Tanto para eles se suprir, quanto para ajudar a família. É só avisar os nossos ouvintes que nossa live no Insta vai encerrar e nós vamos continuar ao vivo aqui na rádio, tá? Na rádio e no site da rádio. Então você pode sintonizar o seu rádio na 87.9 ou acessar o Radioativa 87fm.com, Radioativa 87fm.com, e continue ouvindo online o programa hoje. E amanhã esse programa também vai estar disponível no YouTube com áudio e vídeo. Novidade aí, a parceria com a empresa Ícaro Multimídia. Excelente. Professora,
gostei bastante dessa ter trazido aí esse entendimento dos lobbies do Congresso quanto a essa cultura de pessoas que fazem cursos profissionalizantes. É claro que a gente reconhece o valor disso, que se não tivesse, nós não teríamos sustento para diversas famílias, é claro. Mas a senhora acredita que o que pode aumentar essa cultura de empregos que pagam melhor, ou mesmo de uma mentalidade empreendedora, ele está ali associado a essa educação mais tradicional? Ou a senhora acha que tem que existir ali uma mudança, mesmo que pequena, mas porque a educação tradicional não funcione? Mas assim, deve existir alguma mudança efetiva para aumentar o número de pessoas em cargos que ganham mais dinheiro mesmo? Sim. São sempre as escolas públicas, né, que atendem todo o segmento do pessoal que tem uma renda menor, né? Então, existe assim um círculo, são várias vertentes nessa situação, que é a situação escolar, a situação social daquele aluno e da sua família, né? A situação financeira daquele aluno e da sua família. Então, tudo isso se junta para manter aquele aluno aos trancos e barrancos na educação, que ele faz um esforço muito grande para chegar até o 3º ano, né? Às vezes chega lá fora da idade, às vezes repete de ano nos anos anteriores. Tem alunos de 17 anos que estão no tempo certo, tem outros que têm 20 e poucos anos. Onde que mora, ali... professora, o maior índice de desistência mesmo da educação? É na educação ali básica? Não, na educação básica não, porque a educação básica, se o menino desistir, a gente vai atrás por força de lei, bota o conselho tutelar, vai e fala com a mãe, a escola vai e fala da família. O problema é quando os meninos começam a crescer. Ensino fundamental, maior índice de desistência então? Eles desistem porque muitos, quando chegam nos 14, 15 anos, querem ser dono do seu nariz, né? Os pais desistem não dão conta e... o menino quer trabalhar, o menino quer ter um celular, quer ter um tênis, né? O pai não dá conta, não, fulano me ofereceu um emprego, eu vou trabalhar porque aí eu consigo, né? Então, aquilo que a professora Selma falou há pouco, que é um trabalho de médio e longo prazo. Isso. Então, se você amputa ali da pessoa o acesso à educação desde o fundamental ali, a pessoa nunca vai pensar no emprego maior do que aquilo que ela tem realidade. Se nós conseguíssemos fazer com que esse aluno fosse inserido no mercado de trabalho, assim que ele concluísse o ensino médio, mas que ele não desistisse do sonho, não desistisse de cursar o ensino superior, para mim estaria perfeito. A minha angústia é imaginar que ele vai simplesmente terminar o ensino médio e vai parar por ali, vai estacionar por ali. Por um tempo curto, aquele salário supre. Mas e depois? E quando ele for um pai de família? E quando for uma mãe de família? Não é? Como é que ele vai fazer com aquele salário? Eu conheço uma realidade, professora, da nossa cidade, é claro que já faz bastante tempo isso, mas uma aluna que era aluna de destaque nos segundos anos dos ensinos médios do segundo Boquerlina, melhor aluna, a 10, a melhor média, formou, passou uns anos e aí ela estava sendo ali frentista no posto. Então uma pessoa que tinha uma capacidade ali de alçar voos bem maiores. Isso. Claro que não estou desmerecendo a profissão. Claro, sim, mas a gente sabe perfeitamente a pena que eu mesmo tenho de ver alguns alunos meus. Você vê ali a pessoa deslocada da capacidade dela. Já tive alguns alunos que eu já vi trabalhando como gari, né, nesses caminhões, né, que passam, eles correndo atrás, e como frentista também. A gente sente, né, que são pessoas que poderiam ter ido mais longe. A gente enxergava aqueles alunos como águias, né, que alçariam voos gigantescos. E a gente hoje os vê, né, com as asas cortadas como uma galinha, né, cercada, né, como... Agora, nos preocupamos muito. Nada disso, esses nossos sonhos aqui que a gente fala como professora, né, sobre alunos que podem alçar novos, né, voos, nada disso acontece se não houver políticas públicas. A gente tem necessidade de políticas públicas que atendam essa parte da população, porque tem que vir também de cima para baixo. São políticas públicas governamentais, né? Igual aquele primeiro emprego, aquele de adolescente, jovem aprendiz, é uma política pública, né? Acho que está aí até hoje, e tem que ter mais, porque é essa política pública que ampara
o adolescente na fase em que ele quer desistir de trabalhar porque ele precisa de dinheiro. Já existiu uma parceria município e empresários que dessem ali uma primeira oportunidade para jovens aprendizes? No município tem muito estagiário, né? Muito estagiário que trabalha, né? Tem um programa de seleção, né? Então, até onde eu sei, não sei se tem outro tipo de política pública municipal, né? Eu sei que tem essa. Mas daí. a parceria é só dentro de órgãos públicos? É dentro de órgãos públicos. Não existe uma parceria com o privado ali? Não, que eu saiba, não. Vocês achariam interessante uma medida que envolvesse os mediada empresários pelo Estado, no caso o município? Sim. Uai, seria muito interessante. Porque assim, o que a senhora há pouco falou, professora Merinalva, é que as pessoas elas abrem mão da educação, do estudo mesmo, porque eu quero comprar um tênis. As pessoas querem ganhar dinheiro. E elas não estão vendo ali o imediato. Os nossos alunos, eles, a gente trabalha no município, eu trabalho mais com crianças, né? Mas a gente tem contato com as mesmas crianças com as quais a gente trabalha, dali 5 anos elas já são adolescentes, então elas estão na periferia da cidade. Na verdade eles querem e eles precisam, esse dinheiro ele é muito bem-vindo na família. Chegamos ao fim do nosso programa, felizmente nosso tempo passou rápido. Muito. O Rogério já está ali para nós. O chefe tá cortando o pescoço já. Vamos aí ouvir a voz do Brasil. E já queremos agradecer a participação dessas ilustres professoras de carreira que dividiram a inteligência dela aqui com nossos ouvintes. Obrigado, professora Selma, pela sua participação. Obrigado, professora Merinalva. Obrigado, Vitor. Valeu, meu amigo. Gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas, que quando convidadas aceitaram de prontidão, né? Então foi uma honra receber vocês aqui e poder ouvir um pouco do que vocês tinham a compartilhar, e com certeza o nosso público também ficou muito agradecido. Agradecer também a nossa parceria de hoje, do Chiquinho Sorvetes, né? Obrigado, Chiquinho. Tava uma delícia, tava muito bom, uma né? delícia. Os nossos convidados gostaram. Você gostou, meu amigo Lucas Júnior? Excelente. Inclusive, professora Merinalva, agora temos aqui mais pautas para tratar aí com nossas ilustres entrevistadas. Conversamos no início aqui, a professora, temos 1h30 de conversa aqui, a professora vai ser pouco. Inclusive nós estamos aí com esse gosto de quero mais, e a gente já quer deixar o convite aberto para vocês, porque vocês serão sempre bem-vindas aqui. Certo, tá bom, obrigada. No nosso programa. Agradecemos demais. Amanhã o programa de hoje vai estar disponível no YouTube, a partir do meio-dia, mais ou menos, né? Direto ao ponto 879, o canal. Direto ao ponto 879, você acessa lá e vai poder assistir o programa com áudio e vídeo. Agora tem até vídeo. Excelente. Tá chique a coisa. Tá muito chique. Então vamos agradecendo a audiência de hoje. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Gente, eu queria muito agradecer, viu, a vocês.